agora a gente vai apresentar a doutora Poliana. É uma médica que tudo que ela posta eu curto, eu compartilho, porque realmente é uma pessoa que ela tem uma bagagem enorme. Então, seja bem-vindo, doutora. Parabéns, muito obrigada de estar aqui. Várias vezes a gente tentou colocar a senhora aqui, mas por falta de agenda de uma e de outra, acabou não dando certo, né? Mas eu gostaria muito de falar sobre, até para apresentar a senhora de uma forma mais assim, a senhora é médica neurologista, graduação em medicina pela Universidade Estadual do Pará. A senhora é do Pará? Sim. Ai, que legal. Fez residência médica em neurologia pela FMABC? Sim. É isso? Tá. Tem título de especialista em neurologia pela Academia Brasileira de Neurologia. Nossa, já estou aqui. E subespecialização em doenças piramidais, nossa. E Assim, de tudo que eu estou lendo aqui, eu acho que o que mais me chamou a atenção é a sua certificação internacional no método Recode. Então, a senhora tem a certificação internacional no método Recode para tratamento de disfunções cognitivas, incluindo a doença de Alzheimer. Sim. Então, assim, eu tenho uma mãe que tem Alzheimer. Eu acho que essa entrevista, eu vou conseguir absorver 100% dela, porque eu estou muito propensa a entender mais ainda, né? Porque, querendo ou não, cada vez que a gente passa por um especialista, a gente acaba sempre aprendendo alguma coisa, né? Eu fiz alguns cursos para poder entender isso. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre o Alzheimer mesmo, que eu acho que é uma coisa que... Eu não vou dizer que é uma doença que está na moda, mas é que hoje tem muito mais gente com Alzheimer do que a gente via, sei lá, há 10 anos atrás. Eu imagino que o fato da gente ter tido a pandemia causou muito isso, não é isso, doutora? Sim. Então, primeiro de tudo, muito grata pelo convite de vocês, né? Todo tipo de proposta que tenha a motivação de levar informação para as pessoas é muito importante, e quando vocês inserem temas relacionados à saúde para levar para as pessoas que precisam, isso traz benefícios até do ponto de vista de saúde pública. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, muito doutora. Obrigada. Então, falando um pouquinho sobre a doença de Alzheimer, ela é a demência mais comum que existe, né? Ela não é o único tipo de demência que existe, mas ela corresponde a 60% a 70% dos pacientes com demência, né? Hoje a gente tem cerca de 55 milhões de pessoas no mundo com demência. Uau! E cerca de 44 milhões dessas pessoas são pessoas com doença de Alzheimer. É uma das doenças que mais cresce em incidência no mundo a cada ano, né? Estima-se que nos próximos anos ela venha a triplicar, quadruplicar de incidência. Tem uma projeção de que haja cerca de 140 milhões de casos de pacientes com doença de Alzheimer até 2050. Né? Existem motivos para isso, né? Então, é uma doença que ela tem... é a doença que tem maior custo no mundo, né? Ela gera prejuízo para o paciente que perde a sua independência, ela gera prejuízo para a família, muda completamente a dinâmica da família, acarreta sobrecarga das pessoas que cuidam, né? Então, é uma doença que ela é destruidora de lares, ela destrói a vida do paciente, ele deixa de entender quem é ele mesmo, né? Então, é uma das doenças mais importantes de a gente procurar entender, conhecer e tentar buscar formas de tratamento e formas de melhorar a qualidade de vida dos pacientes e das famílias, né? A senhora falou que o Alzheimer ele tem um motivo. Qual seria esse motivo? Não é um motivo único. As doenças crônicas neurodegenerativas, elas são doenças, em geral, multifatoriais, né? A doença de Alzheimer faz parte disso, né? Então, existe uma combinação entre fatores individuais, ou seja, propensões
individuais. Então, tem pessoas que têm propensão para desenvolver acometimentos cognitivos, para desenvolver doença de Alzheimer, né? E aí, quando você une a propensão do paciente com a interação do paciente com o meio ambiente, é isso que vai determinar se você vai desenvolver a doença ou não. Então, tenho um parente de primeiro grau que tem a doença. Eu tenho risco aumentado? Sim. Né? Você tem risco aumentado de desenvolvê-la. Existem fatores genéticos que aumentam o risco de você desenvolver a doença de Alzheimer? Sim, existem. A gente consegue mapear isso através de exames que solicitam em consultório, né? E aí, uma informação bem importante para a ciência é que em 2003, quando foi concluído o projeto Genoma, a comunidade científica ficou sabendo que a gente não é necessariamente escravo da genética, porque foi nesse momento em que se ficou sabendo que havia fatores que influenciavam a expressão gênica. Então, alguns fatores, junto à fome e com a vontade de comer, alguns fatores funcionam como gatilhos para você vir a desenvolver aquele adoecimento. Assim como há fatores que você conseguindo modificar a exposição a fatores ruins e levando o paciente para interagir com fatores epigenéticos que sejam saudáveis, você tem a chance de influenciar a expressão gênica de modo que ela não seja, que a tua genética não seja uma sentença, né? E isso é um dos conhecimentos que baseia o protocolo RECODE, que a gente vai conversar hoje, e é por isso que ele traz resultados diferentes, né? Então, a exposição nossa a fatores epigenéticos, que em grande parte são fatores ambientais, ela começou a se modificar muito a partir da industrialização e a cada dia mais a gente tem dois fatores. O fator envelhecimento, 2, a exposição a fatores epigenéticos. Então, à medida que o paciente envelhece, quanto mais ele envelhece, maior a chance, maior o risco de ele desenvolver a doença de Alzheimer, por exemplo, né? E, em paralelo a isso, mais anos ele vai ter de exposição a esses fatores epigenéticos que a cada ano crescem e junta a fome com a vontade de comer. Você junta a predisposição individual do paciente com fatores que fomentam a expressão de genes relacionados com doenças. O Alzheimer hoje no mundo, ele é uma das doenças, né, mais estudada atrás da cura, né? As pessoas têm, principalmente na Argentina, eu vi uma vez até que a Xuxa fez uma doação milionária, né, porque a mãe dela estava viva ainda. Vários outros órgãos se empenham em descobrir a cura do Alzheimer. Existe a cura do Alzheimer? Ou estamos próximos da cura do Alzheimer? Eu diria para você que a gente hoje está muito mais perto de resultados mais efetivos que possam modificar a evolução da doença do que há anos atrás, né? Então, a gente pode conversar um pouco sobre os tratamentos, né? Como é que, o que eles trazem de benefício, que opções que existem desses tratamentos, para você tentar entender o que eles podem fazer pelo paciente e o quanto que a gente está distante ou não de uma cura, como é que funciona isso, né? Cura em medicina é uma palavra muito complexa, principalmente quando você trata de assuntos como doenças crônicas, né? Neurodegenerativas principalmente. Então, classicamente, os tratamentos mais conhecidos para a doença de Alzheimer são tratamentos baseados no uso de medicamentos alopáticos, né? Que em grande parte são comprimidos, né? Já existe hoje, há bastante tempo, na verdade, a apresentação, medicamentos que vêm na apresentação de PET, de adesivo que você cola na pele do paciente, né? Então, são medicamentos alopáticos que atuam em neurotransmissores que estão envolvidos ali na expressão sintomatológica da doença. Então, você tem medicamentos que são anticolinesterásicos, e aí a acetilcolina é o principal neurotransmissor envolvido na memória, né? E você tem uma medicação antiglutamatérgica. São 2 classes farmacológicas apenas,
e durante muitos anos, durante mais de 14 anos, a medicina tradicional não conseguiu trazer novos medicamentos além desses. O que esses tratamentos, esses comprimidos traziam, né, de benefício? O paciente pode se beneficiar? Sim. Se o paciente consegue ter benefício do tratamento, ele pode ter benefícios assim mais sutis, como, por exemplo, você perceber que os sintomas não estejam mais avançando tão na mesma velocidade que antes, então parece que demora mais para surgir novos sintomas. Ou o paciente pode ficar mais esperta, mais alerta, interagindo mais com a família. É mais difícil de necessariamente a memória melhorar com os tratamentos convencionais. Pode acontecer? Até pode, mas não é o que você vê com mais frequência acontecer. É para a vida toda que vai sustentar esses benefícios? Não, porque esses medicamentos eles não modificam a evolução da doença. Então, chega um momento em que esses medicamentos, à medida que o médico vai acompanhando o paciente, quando o médico começa a perceber que aquele medicamento parece não estar mais agregando para o paciente, ele procede ao desmame da medicação. E aí o que vai restar daí para diante, em termos de tratamento, vai ser o suporte para o paciente. Né? Se tem depressão, se tem alterações de comportamento, que medicamentos alopáticos vão ser utilizados para controle dos sintomas, né? O tempo de decorrido entre o início da manifestação dos sintomas até o estágio máximo de evolução da doença não se modifica com o uso dessas medicações. Então, por isso que a gente fala, são medicamentos que não modificam a evolução da doença. E aí, depois de muitos anos, em que só existiam essas opções para o tratamento medicamentoso da doença de Alzheimer, começou a surgir nos Estados Unidos nos últimos anos, particularmente de 2023 para cá, medicamentos novos, chamados em conjunto de terapia anti-amiloide, que são medicamentos atualmente já aprovados pelo FDA nos Estados Unidos, mas que ainda não estão comercialmente disponíveis no Brasil, e que são medicamentos que traziam a proposta de buscar remover um tanto da proteína amiloide, que é uma proteína envolvida na patologia da doença de Alzheimer, né? Então, no que você remove essa proteína, uma quantidade dela do sistema nervoso do paciente, o que se observou nos estudos? Se observou que é possível conseguir uma espécie de desaceleração ou estabilização em torno de 30% na evolução da doença. Uau! Então, foi o primeiro momento em que uma estratégia trazida pela medicina tradicional te trazia a possibilidade de modificar de alguma forma a evolução da doença. Mas isso se sustenta, isso faz com que a doença pare de progredir? Não. Você vai ter um período de tratamento ali que dura em torno de 1 ano até o máximo de 1 ano e meio, e que existem algumas limitações, como, por exemplo, o paciente precisa tomar infusões endovenosas. Essas medicações são recebidas pelo paciente através de infusões endovenosas, né? E não é isento de efeitos colaterais, porque todo tipo de fármaco, ele vai ter seu mecanismo de ação e ele vai ter a possibilidade de trazer efeitos colaterais, né? Então, é uma questão delicada que precisa ser debatida em relação a custos e benefícios para o paciente, quer dizer, o quanto de benefício pode trazer e o quanto de potenciais prejuízos poderia trazer. Isso precisa ser avaliado clinicamente, pesado na balança. Não está indicado para todos os pacientes, é indicado para pacientes que estejam em fases mais iniciais da doença. Então, o neurologista precisa aplicar escala de avaliação clínica para estadiar a evolução da doença e dizer se o paciente é candidato ou não a esse tipo de tratamento. E fora que uma terapia, um tratamento de custo elevadíssimo, né? Já existem meios de se obter isso no Brasil, embora não seja... O SUS hoje financia isso, não? Não, imagina. Ainda não é nem comercialmente disponível no Brasil. Então, né, se você tem
o médico neurologista que se dedica também a estudar essa área, ele pode conseguir formas de trazer esse tratamento para o paciente, mas lembrando que precisa ter indicação e os benefícios precisam superar os potenciais prejuízos. Então, aqui a gente falou sobre questões relacionadas ao tratamento tradicional. E aí, o que mais temos de opções de tratamento, além disso que nos traz a medicina convencional. Existem os tratamentos baseados em abordagens integrativas, como é o caso do protocolo RECODE. Então, o protocolo RECODE, que é uma sigla em inglês que significa Reversal of Cognitive Decline, quer dizer, reversão de declínio cognitivo. Por que ele tem esse nome? Ele é um programa médico que foi desenvolvido por um neurologista americano, pesquisador do National Institute of Health, Dr. Dale Bredesen, onde ele, para desenvolver esse programa, ele se pautou em extrair da literatura científica que fatores de risco estavam atrelados ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. Ele buscou, então, se pautar em trazer da literatura fatores causais que se correlacionam com o desenvolvimento de demência e particularmente de doença de Alzheimer, fatores que acarretam o desenvolvimento de disfunção cognitiva e se pautou em princípios da medicina funcional, que é uma especialidade médica hoje reconhecida como especialidade médica nos Estados Unidos e que a gente pode falar de uma forma bastante sucinta, que é a medicina do porquê, onde se busca entender os fatores que causam, que motivam os adoecimentos, para que você possa atuar ao máximo em fatores causais. Então, ele reuniu esses princípios, desenvolveu um programa médico para aplicar nos pacientes com doença de Alzheimer, nos pacientes em estágios pré-demenciais, e que também tem indicação nos pacientes que tenham qualquer queixa cognitiva. E aí ele conseguiu patrocínio do governo americano para desenvolver pesquisa científica utilizando esse protocolo, que é um protocolo que tem uma abordagem individualizada. Porque por mais que um paciente possa ter o mesmo diagnóstico que outro, cada paciente é único. Os pacientes não são iguais. E os fatores que motivam são diversos, são múltiplos, sendo que predominam determinados fatores para paciente X e predominam determinados outros fatores para paciente Y. Por isso ele desenvolveu o conceito de medicina de precisão, onde você visa conhecer ao longo do tratamento, a cada etapa mais profundamente, que fatores se correlacionam com o adoecimento daquele paciente, para que você possa trazer a abordagem mais individualizada possível. E o que ele conseguiu com isso? No que ele publicou os primeiros estudos, que vieram em 2014, 2016 e 2018, esses 3 primeiros estudos demonstraram que 90% a 100% dos pacientes que se submeteram a esse programa de tratamento, sejam eles pacientes com doença de Alzheimer e pacientes em estágios pré-demenciais, 90% a 100% desses pacientes apresentaram algum grau de reversão do declínio cognitivo durante o período do estudo. E esses estudos eles foram realizados da seguinte forma: diferentes médicos em diferentes centros clínicos aplicaram esse método em diferentes pacientes. E assim eles obtiveram esse resultado. Como eles obtiveram algum grau de reversão de declínio cognitivo na imensa maioria desses pacientes, eles denominaram esse programa de protocolo RECODE por conta disso, porque observaram reversão de declínio cognitivo. E aí não para por aí, porque vieram mais estudos, né, onde a proposta do Dr. Dale Bredesen é ampliar cada vez mais o número de pacientes estudados e buscar ao máximo utilizar a medicina de precisão,
onde ele individualiza o tratamento de acordo com o que o paciente precisa. Então, depois disso, você teve estudo em 2021, depois você teve estudo em 2022, e agora tem o estudo Evantheia, que é um estudo que começou em 2023 e está previsto para terminar em setembro de 2025, que é um estudo que tem grande peso, porque ele está cadastrado no clinicaltrials.gov, que é uma plataforma onde ficam inscritos estudos científicos importantes. É um estudo clínico randomizado, que é um dos conceitos utilizados na medicina baseada em evidência, na medicina convencional, para conferir fidedignidade para o estudo, né? Então, o objetivo dele é ampliar mais e mais a demonstração da efetividade do protocolo RECODE, e nesse estudo ele, inclusive, vai comparar os resultados do protocolo RECODE, da intervenção com o protocolo RECODE com os tratamentos convencionais. E assim, doutora, só para mim tirar uma dúvida com a senhora, eu não tenho ninguém na família, assim como a Coana tem, Alzheimer, né? E então, imagino que tem muitas seguidoras nossas de casa também, algumas têm, outras não. Uma dúvida minha, eu tenho pai e mãe de terceira idade, 72 anos ambos. É um auge, assim, onde todo mundo tem medo, onde eles começam a confundir esquecimento com Alzheimer, né? Todo mundo fala assim, eu tô ruim da memória, deve ser Alzheimer. Minha mãe já levou meu pai não sei quantas vezes no neuro, achando que ele tá com Alzheimer por conta de esquecimento. Aí a gente sabe que isso também acontece até por conta da idade. Até a gente acontece isso, né? A pessoa leiga, que não tem conhecimento, como ela consegue identificar, através de quais sintomas, quais os primeiros sinais que ela consegue falar, opa, acendeu a luzinha vermelha, deixa eu realmente ir lá. É simplesmente por esquecimento ou existem outros sintomas que a gente tem que se atentar? A característica mais marcante da doença de Alzheimer, que deve chamar a atenção das pessoas, quando você começa ali a manifestar os primeiros sintomas, em geral, é o acometimento da memória de curto prazo. Então, o paciente esquece de fatos recentes, né? Ele repete a mesma pergunta várias vezes. Ele esquece, muitas das vezes, onde ele guarda os objetos. Então, uma pessoa veio visitá-lo dentro da própria casa, daqui a pouco e a pessoa foi embora, daqui a pouco ele vira para você e pergunta assim, poxa, mas o fulano nunca mais veio aqui? Quando será que ele volta? Aí você vai dizer assim, mamãe, mas ele acabou de vir aqui, você não lembra? Ela vai dizer, não. Por quê? A memória recente dela não está funcionando bem. Ela não vai registrar essa informação de que a pessoa acabou vindo. Então, são sinais de alerta de que a memória recente não está bem. E tem outros tipos de sinais e sintomas que também acontecem com frequência. Geralmente, depois que a memória recente já começou a dar alguns sinais, né? Mas pode ser concomitante também. O paciente ele pode se perder em trajetos conhecidos ou desconhecer rotas que ele conhecia, né? Ou ele pode ter dificuldade de se localizar no tempo e achar que hoje é domingo, mas na verdade é segunda, ou achar que hoje é terça, mas na verdade é quarta, ou perdeu o compromisso porque achou que a consulta médica dele era na data tal, mas na verdade era outro dia, compareceu no dia errado. Então, esses tipos de sinais de alerta devem chamar a atenção e até mesmo alterações comportamentais podem vir a acontecer antes de o paciente e a família buscarem apoio médico ou buscarem ajuda médica para entender o que está acontecendo. O paciente pode desenvolver delírios. Então, ele pode ter delírios de conteúdo persecutório. O que é isso? De achar que alguém está roubando as coisas dele ou de que alguém está traindo ele. Então, o paciente, muitas das vezes, ele esquece onde guardou os objetos e fala, quem foi que pegou a minha carteira? Aí, muitas das vezes, pode até ter um bode expiatório, né? Foi a fulana. E, às vezes, acha que é aquela pessoa que está ali roubando os pertences dele. Na verdade, ele que está esquecendo onde que ele guarda, né? Então, esse é um exemplo de alterações comportamentais que podem acontecer num paciente com doença de Alzheimer. O Alzheimer, então, não é uma doença específica da terceira idade. Isso pode acontecer a partir de que idade? Ou é relativo? É uma doença mais característica, sim, da terceira idade,
tá? Mas ela também pode acontecer de forma precoce, né? Então, se você perguntar qual a causa mais frequente de demência a partir dos 50 anos de idade, onde o paciente não é idoso ainda, a causa mais frequente de demência é a doença de Alzheimer, né? Às vezes você pode ter um paciente iniciando a apresentação de sintomas antes mesmo de 50 anos de idade. Uau. Semana passada eu atendi uma família que tinha um histórico familiar importante e um paciente havia desenvolvido a doença de Alzheimer aos 47 anos, por exemplo. Nossa! Então, isso é possível de acontecer. Mas, de fato, é uma doença mais característica da terceira idade. Doutora, voltando a falar, quando a senhora... que a gente fez algumas perguntas, um dos fatores, você acha que o cigarro e a bebida interfere nessa doença? Porque, como todo mundo sabe, a minha mãe ela tem Alzheimer. E ela não para de fumar. Ela nunca parou de fumar. Ela fuma desde os 14 anos. Então, eu entendi que o cigarro seria um fator genético para isso. Não sei se eu estou falando certo de genético ou não. Mas eu entendo que o cigarro em si, ele fez evoluir esse tipo de doença. Por quê? Porque foi quando teve a pandemia, ela ficou mais tempo em casa, ficou mais tempo ociosa, e aí deu para perceber que ela estava fumando mais, e isso, de uma certa forma, eu achei que agravou. E quando você comentou também o fato, a gente detectou, né, até para você também de casa, como que a gente percebeu? Foi exatamente isso. Era terça-feira, ela falava assim, mas hoje eu tenho que ir em tal lugar. Não, mamãe, hoje é terça. Não é quinta? Então, a gente começou a pegar, porque ela tinha uma memória invejável. E de uma hora para outra, fez tum! Então, e o fato dela esquecer, achar... A gente teve baita de um problema, porque hoje ela vai no centro de referência do idoso, e ela achou que a pessoa tinha pego a bolsa dela e tinha pego o dinheiro que estava dentro. E aí, por eu já ter feito o curso, tá mais, né, por dentro da doença, eu liguei e falei, olha, não se espante se minha mãe chegar e falar causa que o dinheiro não estava dentro da bolsa, porque ela esqueceu mas estava aqui o dinheiro. Então, assim, são fatores que quem não conhece, porque visualmente a pessoa não tem problema nenhum. Se eu trouxer minha mãe aqui, ninguém vai falar. É verdade. Ela não é verdade? É verdade. Ninguém fala. É incrível. Então, assim, um dia eu cheguei na casa dela e eu, conversando com ela numa boa, perguntei pra ela, não me recordo agora, não tô com Alzheimer, mas eu perguntei algo pra ela recente. E aí ela respondeu algo que tinha acontecido recente e mais, ela voltou para quando ela conheceu o marido dela, contou o fato com maior detalhe. Ela não é, com riqueza de detalhes. Tá bom. Aí ainda foi assim, gente, pensei comigo, acho que a Ana Lúcia tá confundida. Impossível a mãe dela ter Alzheimer. A mãe dela contou até o primeiro beijo, como foi a ligação por orelhão. Ela sabia o número que ela ligou pro namorado, que era o pai da Ana na época. Passou, acho que nem meia hora, uns 20 minutos. Ela foi lá e falou assim, Ana, cadê fulano? Que era o filho da Ana, né? Que é o Thiago, né? Cadê o Thiago? Ela falou, o Thiago vai vir mais tarde, né? Ou não vem hoje, alguma coisa assim. E aí ela falou, tá bom. Aí daqui a pouco ela voltou de novo, em seguida, mas foi quase assim, quase que 3 minutos, nem isso, acho que 3 minutos. Ana, cadê o Thiago? Aí ela falou assim, mamãe, o Thiago não vem hoje, porque é um carinho que ela trata que a gente tem que respeitar. Porque a gente sabe que não é fácil, né? E o carinho que a Ana tem com a mãe é, assim, invejável. E aí ela falou assim, mamãe, o Thiago não vem hoje. Eu falei pra senhora, então tá bom. Aí eu falei assim, gente... Aí quando ela desceu, eu falei assim, Ana... Mas ela lembra da vida dela de sei lá quantos, mais de 50, 60 anos atrás, né? Como é que ela não lembra? Tipo, ela perguntou a mesma coisa num intervalo de 3 minutos, ela perguntou 3 vezes a mesma coisa da mesma pessoa. E aí ela falou assim, olhou pra minha cara e falou assim, você entendeu agora o que é o Alzheimer? Porque ela falou pra mim, né? E a senhora pode esclarecer para os nossos de casa melhor. Existe várias formas, né? Do Alzheimer. Em um esquece do momento atual, outros esquecem do passado, outros agem com comportamentos diferentes do que tem na rotina normal, não é isso? Como a doença de Alzheimer, ela, em relação à memória, acomete predominantemente a memória recente, os fatos passados são aqueles que o paciente tende a demorar mais para perder. As áreas que dizem respeito à memória recente
dentro da cognição, elas são as áreas acometidas habitualmente mais precocemente nos pacientes com doença de Alzheimer. Então, por isso que acontece de... a pessoa acabou de vir aqui e o paciente simplesmente já esqueceu que acabou de vir aqui, porque como é um fato recente, ela não registra essa informação, porque a área do cérebro que faz esse registro, ela está danificada, com proteína beta-amiloide depositada, por exemplo, né? Então, como existe uma dificuldade para registrar os fatos recentes, é mais através disso que você vai perceber que a memória não está ok. Os fatos passados já foram memória recente em algum momento e ficaram sedimentados. A partir do momento que ficou sedimentado, vai demorar mais para um paciente com doença de Alzheimer perder aquelas memórias. Então, as memórias mais antigas são as que demoram mais para se perder. Por isso que é frequente de quando você está conversando com um familiar, com um amigo, com um parente que tem a doença, de ele predominantemente ficar falando de assuntos passados. Por quê? Porque é o que ele consegue recrutar das memórias. É o que ele consegue lembrar que ele tem dentro da cabeça. E aconteceu um fato muito... Quando você tem uma pessoa que tem essa doença, você tem que aprender exatamente manobras para você poder lidar, porque não é fácil. O ano passado nós fomos passar o carnaval numa chácara. E aí a gente fez a opção de escolher um lugar próximo, porque eu não posso deixar minha mãe sozinha. Literalmente eu cuido dela sozinha. Então o que nós fizemos? Ela toma um remedinho que é um calmantezinho. E eu, de vez dar 2, que é uma dosagem baixa, eu dei um só. E assim, da onde nós estávamos para onde nós íamos chegar, era exatamente 1h10. 10 minutos que ela estava dentro do carro, ela começou. Vai demorar? Vai demorar? Vai demorar? Não, mamãe, estamos chegando. Aí eu começo a conversar outras coisas para ir. Isso para mim foi até de boa, tirei de letra. Todos os remédios dela são em caixinhas de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. São os mesmos remédios, mas tudo separado por caixinha. E aí, nós chegamos lá, nossa, pensei assim, vai ser o melhor carnaval da minha vida. Porque a chácara era maravilhosa, o lugar era maravilhoso, beleza. Aí ela entrou na piscina, a gente brincou tudo, até mandei um vídeo, olha aqui com a vovó como tá, tal. Doutora, ela saiu da piscina, ela falou, eu quero a minha casa. Eu quero minha casa, minha casa, minha casa. E começou a dar pânico. Aí eu falei, meu Deus. Aí o que eu fiz? Dei o segundo remedinho pra ela. E aí foi o que acalmou. Mas isso tudo foi um desenrolar. Aí o que eu lembrei? Eu falei pra ela que no sábado eu ia embora. Nós chegamos lá na sexta-feira à noite. O que eu fiz? Eu peguei a caixinha do sábado e dei o remédio pra ela tomar. Isso no sábado. Quando foi no domingo, eu dei a caixinha de sábado para ela tomar. E aí ela falou assim para mim, hoje é sábado? Eu falei, mamãe, é sábado. Porque ela se atenta, porque na caixinha tá escrito sábado, domingo. São muito espertos, assim, né? É demais. E aí, o que eu fiz? Eu fui levando ela até terça-feira dizendo que era. Aí depois quem ficou com o Rosário que era eu falei, gente, que dia que é hoje? Porque assim, você vai aprendendo técnicas... manobras, né? Manobras, exatamente. Que a gente tem que aprender. Por exemplo, a Cuneia sabe disso. A minha mãe, ela teve um problema, e isso você também vai passar, porque eu achei que não era, mas vai passar também, quem tem essa doença, o banho, a falta de troca de roupa. Gente, é tudo isso. O terapeuta ocupacional que cuida dela detectou que o simples fato de dar, depois do horário, né? 5 horas, vamos lá. Ela entrar no banheiro e lavar as mãos, na cabeça dela, ela já tinha tomado banho. Nossa! E aí, por isso que todas as vezes, a gente tem a Alexa, né? Que avisa pra ela tomar banho. E aí, eu já ligo a câmera e fico vendo. Mamãe, você já tomou banho? E às vezes ela fala já, mas eu tô vendo ela pela câmera que ela não tomou. Então, são manobras que você que tem a família, alguém da família que tem Alzheimer, tem que aprender. Isso é constantemente você tem que aprender. E aí eles ficam mais difíceis para comer, né, doutora? Da deglutição. Eu vejo. Nossa, é uma luta, né? E é incrível que quando a Ana põe a comida dela, que a maioria das vezes eu vivo mais na casa dela, a Ana põe uma quantidade que ela sabe que ela vai comer. Aí ela fala assim, não quero mais. Quando ela vai se servir, ela enche o prato, é prato de pedreiro. Eu fiquei assim, não entendi. Quando a Ana põe, ela quer o mínimo do mínimo e ainda não come. Agora, quando ela se serve assim, aquele patarrão e come, né, Ana? É incrível isso.
E aí eu te pergunto, que para mim hoje não é mais, mas quem cuida de uma pessoa que tem Alzheimer acaba ficando mais doente, não é verdade, doutora? Porque você vê uma pessoa que fisicamente tá ok, se a gente fizer uma dancinha aqui, minha mãe vai dançar, tudo, mas a cabeça não funciona. E esse fato de esquecimento, eu li também, e gostaria, se a senhora tiver o conhecimento disso, que ajuda a mudança na alimentação. Porque eu percebi, minha mãe já vai fazer 6 anos, e eu mudei um pouco a alimentação. Minha mãe não come feijão. O que eu faço? Eu bato no liquidificador, coloco no arrozinho lá. Às vezes eu não dou feijão, mas eu dou lentilha, dou um grão de bico. Isso realmente faz sentido? Tem alguma relevância isso na alimentação? Servir grãos, né? A diferença de você introduzir grãos na alimentação do paciente que tem Alzheimer. Porque eu também vi isso. Você coloca grãos, diz que ele ajuda ou retarda a evolução da doença. A alimentação é de extrema importância. Ela é um dos pilares do protocolo Recode, né? Ah, que legal. Então, quais são os pilares? Alimentação, atividade física, sono, qualidade de sono, controle do estresse, detoxificação, suplementação e estimulação cognitiva. E não é à toa que a alimentação é o primeiro desses pilares. Eu falo pilares, mas para resumir coisas que são essenciais no programa. O programa vai muito além disso, né? Mas esses pilares, eles são essenciais. Então, a alimentação é um dos principais fatores epigenéticos a que nós estamos expostos várias vezes por dia, todos os dias da nossa vida. Então, se a gente se alimenta 3 a 5 vezes por dia, não tem como não dar relevância para esse fator, né? Então, existe dentro da literatura, se você procurar no Google acadêmico, sobre o eixo cérebro-intestino, ou em inglês gut-brain axis, você encontra uma série de publicações, milhares de publicações científicas, falando da importância entre o intestino e o cérebro. Então, tudo o que a gente come vai gerar um efeito dentro do organismo. E o que a gente quer é que o alimento, ele vise ajudar na saúde e, primordialmente, que ele não atrapalhe. Um princípio elementar da medicina, a gente fala assim, é o primo non nocere. Em primeiro lugar, não prejudique. A gente está habituado com o conceito que já vem classicamente da medicina tradicional, de que a gente precisa necessariamente de um medicamento para tratar os acometimentos à saúde, e a gente esquece que existem fatores adoecedores que, se eles fossem abordados através de mudança de hábitos de vida, a gente poderia estar excluindo vilões dementogênicos, como os fatores dementogênicos que são apontados dentro dos estudos do protocolo Recode, né? Entre eles a alimentação. Então, existem alimentos que causam prejuízo bastante significativo na cognição do paciente e que contribuem sobremaneira com o aumento do risco do desenvolvimento das doenças neurodegenerativas. Então, por exemplo, os fatores epigenéticos que eu falei há pouco no início da entrevista, que se somam, interagem com o organismo do paciente e acabam promovendo o adoecimento, acabam levando ao desenrolar de uma série de processos fisiopatológicos dentro do organismo, que é o que vai construindo o adoecimento. E aí, que fatores são esses? Fatores como dano neuroinflamatório, fatores como dano autoimunitário para o sistema nervoso. O que é isso? É quando o sistema imune é provocado a agredir as próprias células, a causar dano celular, inclusive dentro do sistema nervoso, né? Fatores tóxicos para o sistema nervoso, fatores como glicotoxicidade ou resistência insulínica, que é a toxicidade pelo açúcar. Não é à toa a correlação que existe entre diabetes e doença de Alzheimer. Fatores nutricionais, vasculares. Sério isso? Sim, já vou inclusive falar um pouquinho mais, porque é bem importante isso. Né? Então, fatores nutricionais,
vasculares, hormonais, traumáticos e toda a sorte de fatores relacionados a estresse. Você vai dizer, nossa, doutora, mas quantos fatores? Como é que eu nunca ouvi falar disso? Veja, quando o protocolo Recode teve suas primeiras publicações, lá por volta de 2014, 2016, 2018, se falava em torno de 36 fatores fisiopatológicos. Hoje em dia, nos estudos mais recentes do Recode, já se fala em mais de 50 fatores fisiopatológicos. Então, a gente realmente precisa ter um olhar investigativo de procurar mais e mais na literatura que fatores se correlacionam com o aumento do fator de risco da demência. Voltando para a alimentação. Sobre a questão do açúcar, dos grãos, né? Então, a resistência insulínica ou toxicidade pelo açúcar é um fator que, na literatura científica, dentro dos últimos anos, mesmo das últimas décadas, você tem uma série de publicações científicas correlacionando a resistência insulínica com o desenvolvimento de demência e principalmente com o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Tá? Nossa, olha só. Isso não é à toa, porque o dano que o açúcar causa para a célula do pescoço para baixo, ele também causa do pescoço para cima. Meu Deus. Né? Então, o que promove resistência insulínica? É só o açúcar? Não. Outros alimentos que viram açúcar dentro do nosso corpo também levam à resistência insulínica. Então, o que mais vira açúcar dentro do organismo? O que mais, digamos assim, são carboidratos simples e principalmente aqueles que têm maior potencial de forçar o pâncreas a produzir insulina. Nossa! Que outros, além, né, do açúcar, você tem a batata inglesa, os próprios grãos, né? Então, nossa, mas então benéfico eu dar o grão para o paciente? Pelo estudo do protocolo Recode, o ideal é que eles sejam removidos. Sim. Nossa. Né? E aí, em relação ao cigarro, que você perguntou, em relação à bebida alcoólica. A bebida alcoólica, sem dúvida, é um fator neurotóxico, né? Então, os pacientes que tenham, por exemplo, histórico prévio de alcoolismo, são pessoas que vão ter mais propensão a desenvolver acometimento cognitivo. Inclusive, existe demência causada exclusivamente pelo álcool, para você ter ideia, né? Então, para o paciente que tem risco aumentado para desenvolver a doença de Alzheimer, ou para aquele paciente que já tem a doença de Alzheimer, o ideal é que a bebida alcoólica não exista na vida dele, né? Em relação ao cigarro, o cigarro é um dos maiores fatores envolvidos na origem da aterosclerose. E é um dos principais fatores envolvidos em estresse oxidativo, liberação de radicais livres. Quando você vai analisar na literatura, existe uma correlação enorme entre estresse oxidativo e doenças neurodegenerativas. O cigarro, no que ele aumenta o risco de aterosclerose daquele paciente, ele pode piorar o risco vascular. Nossa. Risco vascular aumentado se correlaciona com o aumento do risco de demência. Um dos parâmetros que a gente avalia durante o tratamento do protocolo Recode é a homocisteína, que é um parâmetro que, quando aumentado, diz pra gente que existe um risco aumentado, um risco vascular aumentado. E o risco vascular aumentado se correlaciona com o aumento do risco de demência, tanto da doença de Alzheimer, quanto de acometimento da microvasculatura cerebral, que, por sua vez, por si só, já pode levar a prejuízos cognitivos. Tanto que existe um outro tipo de demência chamado demência vascular. Conforme você me perguntou antes da entrevista, né? Existem mais tipos de demência? Sim, existem vários tipos de demência. A doença de Alzheimer, a demência vascular, a demência da doença de Parkinson, a demência com corpúsculos de Levy. Então, existem vários tipos de demência. A doença de Alzheimer é só a mais famosa delas, né? Em relação ao café, a cafeína, ela tem um potencial estimulante para o sistema nervoso. Para a cognição, ela pode ser bastante benéfica, embora se precise
ter a clareza de que não é só uma questão de colocar coisas de fora para dentro. O mais importante, quando a gente busca atuar em fatores causais dentro da ótica do protocolo Recode, é a gente remover fatores de risco, a gente remover fatores adoecedores, a gente remover fatores que aumentam o risco que estão envolvidos na origem daquele adoecimento e que, por consequência, vão continuar fomentando progressão de doença, que é tudo o que a gente não quer, né? E eu estava vendo aqui, a senhora a senhora por educação, né? A senhora é a única brasileira que tem a formação, é isso? Do Recode? Eu sou a única neurologista no Brasil que tem a certificação internacional no método Recode. Uau. Ai, que legal. Esse Recode, todos têm acesso do protocolo? Como eu vi a senhora falando que a alimentação é um dos primeiros itens do protocolo Recode, né? Um exemplo, se eu quero ter acesso... a Ana tem a mãe dela que tem o Alzheimer. Ela quer lá acessar e ver o que é bom, o que não é. Ela consegue isso? É fácil? E como conseguir ter acesso ao Recode? Tem coisas relacionadas à modificação de hábitos de vida que o paciente consegue ir modificando, pesquisando na literatura e tudo mais. O Dr. Dale Bredesen, que desenvolveu o protocolo Recode, ele publicou livros para tentar explicar sobre os princípios do protocolo Recode, sobre os fundamentos, de uma linguagem que fosse acessível para os pacientes, né? De uma forma que fosse acessível para os leigos, de tal forma que você já pode conseguir entender, poxa, o que eu poderia modificar na minha alimentação e tudo mais, nos meus hábitos de vida, tudo mais. Então, com base nisso, você consegue acessar essas informações do que você sozinho já poderia começar a fazer. Né? Agora, do ponto de vista de implementação do programa de ponta a ponta, não tem como você fazer isso sem ser com um médico que seja certificado no método. Entendi. Porque aí isso já envolve a análise clínica e neurológica do paciente, a análise de parâmetros de neuroimagem, de parâmetros primordialmente laboratoriais que ajudem a entender os fatores de risco. Avaliação de fator de risco genético, né? Então, de modo que você consiga implementar uma abordagem individualizada para propósito de tratamento. E isso, essa avaliação que ela acontece ao longo de todo o tratamento e ela é refinada com o propósito de individualização da abordagem médica, ela vai se refinando a cada etapa do tratamento. E aí, com base nessa avaliação individualizada que o médico faz a cada consulta, ele vai prescrever para você a suplementação, que é um dos pilares do protocolo Recode. E aí, a suplementação que o médico vai receitar para a Dona Maria é diferente da suplementação que o médico vai receitar para o seu José. Por quê? Porque a gente depende de entender quais fatores de risco são mais um calcanhar de Aquiles do seu José do que da Dona Maria. Doutora, existe vários graus de Alzheimer? Tipo grau 1, grau 2, grau 3? Existem graus. Você tem a doença de Alzheimer leve, moderada e avançada. E aí, quando o médico tradicional, quando o médico que utiliza a abordagem tradicional precisa avaliar qual é o grau de avanço da demência, qual é o estádio em que o paciente se encontra, ele tem como aplicar escalas que permitam a ele concluir em qual estágio de evolução da doença o paciente se encontra. E quando você está num grau 1, por exemplo, que é o inicial, vamos dizer assim, o mais leve, né? Com o tratamento, consegue impedir ou retardar que ele como é que fala? Que ele vá para o grau 2, para o grau 3? Consegue retardar ou impedir ele estabilizar ali no grau 1? Com qual proposta de tratamento? Mas existe, do Recode então, ou do tradicional que você quer saber? Então, eu sou leiga, eu não conheço bem, né? Então, mas existe algo que faz com que você estacione, não evolua a doença. Existe? Vamos lá. Na abordagem farmacológica mais clássica, que se pauta no uso dos comprimidos ou da forma de adesivo dos medicamentos que a gente chama de anticolinesterásicos ou droga antiglutamatérgica,
esse tratamento mais clássico, ele não modifica a evolução da doença. Então, por mais que ele possa trazer benefícios ao paciente, como, por exemplo, o sintoma pode demorar mais para piorar, ou sintomas novos podem demorar mais para aparecer, chega um momento em que, quando o medicamento já não está mais trazendo benefício para o paciente, nesse momento, a linha do tempo, a curva de perda das habilidades cognitivas, ela se iguala do paciente que tomava medicamento alopático com aquele paciente que não tomava. Então, quando o paciente passa a não ter mais benefício do uso do medicamento, o destino dele, dentro da evolução da doença, dali para diante vai ser o mesmo do que aquele paciente que não iniciou o tratamento. Então, o tempo de evolução não muda. Mas durante um período de tempo em que ele tenha tido resposta ao tratamento, ele vai ter podido se beneficiar. Ele dá um retardo na evolução. Não nos fatores causais, mas pode desacelerar o aparecimento de novos sintomas, porque quando você dá um medicamento que dá suporte para neurotransmissores, por exemplo, que não estejam sendo adequadamente produzidos por culpa da neurodegeneração, você dá um suporte do ponto de vista de sintomatologia, mas você não está atuando em fator causal. Então, você não está, digamos assim, interferindo no que motiva a morte dos neurônios. Entendi. Então, a doença vai continuar progredindo. As terapias novas que já existem nos Estados Unidos, que já foram aprovadas pelo FDA, que é a terapia anti-amiloide, é a primeira proposta da abordagem médica convencional que traz a possibilidade de interferir de alguma forma na evolução da doença. Então, você pode ter ali uma lentificação na progressão da doença da ordem de 30%. E aí, durante o período do tratamento que você fizer, você vai ter um determinado benefício, tem uma chance razoável do paciente conseguir ter benefício, né? Desde que tenha sido feita aquela análise prévia de se o paciente tem indicação e se parece ter mais benefícios do que potenciais prejuízos. Mas dali para diante, bom, a doença vai continuar seguindo o seu curso, mas é o primeiro tratamento alopático, medicamentoso, que trouxe a perspectiva de alguma forma, já poder interferir na evolução da doença, mesmo que não seja aplicado para todos, aplicável ou indicado para todos os pacientes, já que ele é indicado para pacientes em estágios iniciais da evolução da doença. Em relação ao protocolo RECODE, o que a gente observa nos pacientes que submetem ao programa de tratamento? Existe uma linha do tempo que você constrói, considerando que o minuto zero dessa linha do tempo é quando o paciente manifestou ali a sua primeira queixa. Diga-se de passagem, nesse momento, a construção do adoecimento já aconteceu ao longo de décadas, né? E aí, no que esse declínio cognitivo, esse acometimento cognitivo, ele avança, à medida que ele vai avançando, você evolui para um declínio cognitivo leve, que é um estágio pré-demencial, e aí depois você acaba evoluindo, por exemplo, para a doença de Alzheimer, e que começa em fase leve, depois vai para moderada, depois vai para avançada. Então, são três fases? Da doença de Alzheimer, sim, eu ia leve. perguntar isso. Da doença de Alzheimer são 3 fases, a leve, a moderada e a avançada. Dentro dos estudos do protocolo RECODE, que pacientes tinham mais benefício? Principalmente os pacientes que estavam mais precocemente na evolução da doença. Então, quanto mais precocemente inicia essa intervenção, o que a literatura traz é que tanto melhor para o paciente. E aí, na prática clínica, a gente observa acontecer com os pacientes aquilo que é descrito na literatura pelos estudos do protocolo RECODE. Então, por mais que você não tenha como antever que resultado cada paciente vai ter, a grande maioria deles você consegue observar benefícios em relação a áreas diversas da cognição. Você não tem como antever, é a memória que vai melhorar, a memória vai melhorar rápido, ou então não, a atenção vai melhorar, o que vai... Não tem como antever,
Porque você não está tratando a partir do sintoma, você está tratando a partir de fatores causais. Né? E cada paciente tem o seu conjunto de fatores causais que se somaram às predisposições individuais do paciente para ele desenvolver aquele adoecimento. E aí, quando o paciente, por exemplo, entra em reversão de declínio cognitivo, que é o que a gente observa na literatura e na prática clínica com o protocolo RECODE, o que você observa ao longo do tempo é que a evolução dele passa a ser diferente da evolução esperada de um paciente com doença de Alzheimer. Então, se era esperado que ele declinasse uma determinada perda cognitiva a cada ano, o que a gente observa na prática clínica é quando a gente aplica o protocolo RECODE, essa perda cognitiva ela se modifica. Então, existem habilidades cognitivas que você observa a melhora de desempenho no paciente, tanto pelo relato que a família traga de como o paciente vem evoluindo no dia a dia, em casa, na vida, como dentro do consultório quando você aplica escalas de avaliação da cognição para você ter métrica de como que estava antes, para onde que ele foi, o que mudou no desempenho cognitivo dele, e você compara com o que seria esperado pela evolução natural da doença. Então, na prática, o que a gente vê no consultório é modificação da evolução da doença, né? Isso, à medida que os estudos com o RECODE avançarem mais, a gente provavelmente vai ter isso bem documentado na literatura. Uma coisa assim que às vezes as pessoas... Eu sei porque as pessoas não têm o conhecimento, lógico que a gente nem tem por que ninguém, cobrar, na verdade, quer ter, né? Mas tem gente que fala assim, morreu de Alzheimer. Não, o Alzheimer não mata. Ele não mata. Quer dizer, depende, né? Eu tive um caso de uma ex-funcionária minha que a mãe dela botou fogo na casa, que eu acho que não, é importante falar, é um dos graus, né? Eu acho que deve ser o 3º grau, que já é o mais avançado. Ela ligou para fazer a comida, isso é muito importante, porque às vezes a gente trata muito memória, a gente esquece o que pode refletir, o que pode trazer de consequência. Ela botou uma comida no fogo, não sei o que era, agora não me recordo. Ela tinha 60 e alguns anos, 62 anos, é bem no comecinho essa senhora. E acho que parece que pegou fogo na cortina. Ela viu tudo, ela sentada no sofá, viu assim, né? A gente imagina a casa pegando fogo, a cozinha era nos fundos, isso foi na Bahia. E veio lastrando, lá mesmo ela ficou. A casa inteira virou poeira, virou farelo e ela junto. Virou cinzas. Incrível. Então, assim, não que a doença vai matar alguém, morreu de Alzheimer, não é isso, mas ela traz consequências que, dependendo do grau da situação, a pessoa pode sim, como pode ter um apagão dirigindo. Por isso que quem tem Alzheimer não pode, tem que ser diagnosticado logo, não pode dirigir. Tem várias coisas que tem que deixar de fazer. Não é isso, doutora? É uma doença que ela acomete sobremaneira a independência do indivíduo. Né? Então, o paciente começa a ter acometimento de habilidades visoespaciais, e aí quando ele está dirigindo, ele está estacionando o carro, por exemplo, na garagem, muitas vezes bate com a lateral do carro na coluna do estacionamento, bate com o retrovisor na pilastra, na coluna do estacionamento, né? Ou então, ele está dirigindo, às vezes ele não consegue perceber que tem um carro vindo à direita. Os reflexos, né? Ele pode começar a ter maior risco de colidir, porque ele não está... percebendo o carro vir. Então, a gente precisa de múltiplas funções cognitivas funcionando de forma adequada para que o paciente possa dirigir, né? Como a doença de Alzheimer acomete várias áreas da cognição, começa com a memória e depois vai avançando para prejuízo de outras áreas da cognição, até que chegue um momento em que várias áreas da cognição estejam acometidas, né? Como a atenção, como orientação no tempo, como orientação no espaço, né? Funções executivas, tudo isso pode vir a estar acometido no paciente com doença de Alzheimer, especialmente à medida que a doença avança. Isso vai prejudicando a independência do paciente ao ponto de que os pacientes acabam perdendo a capacidade de
desenvolver inúmeras atividades do dia a dia, inclusive a capacidade de dirigir. Eles se tornam dependentes, né? Totalmente dependentes, né? Não são mais independentes. Sim, se tornam totalmente dependentes à medida que a doença avança. E aí entra um comentário com relação à pergunta da Ana sobre o cuidador e com relação à questão da mortalidade. A doença de Alzheimer, ela aumenta mortalidade, ela aumenta morbidade e mortalidade. Por mais que ela em si não seja, por exemplo, como um infarto, que quando ele acontece, ele mata o paciente, a doença de Alzheimer, ela vai levando, ela começa com alterações na cognição e depois o processo neurodegenerativo vai avançando para outras áreas do cérebro, de modo que você vai perdendo outras funções neurológicas. Então, chega um momento em que, por exemplo, a deglutição pode estar acometida. O que é deglutição? A capacidade de engolir. Então, o paciente, por exemplo, ele vai comer um alimento... Mesmo mastigar, né, doutora? Mesmo mastigando, às vezes ele pode começar a engasgar com aquele alimento. Ele pode... engasgar, não somente com alimento, ele pode engasgar com líquido, isso pode progredir a ponto de que ele engasgue com a própria saliva. Então, esses engasgos, que às vezes podem nem ser notados de forma tão proeminente quando eles começam a acontecer, mas mesmo quando eles começam, eles aumentam o risco do paciente, por exemplo, desenvolver pneumonia aspirativa. E pneumonia aumenta a mortalidade no idoso. Então, os pacientes com doença de Alzheimer, eles em geral, morrem de desdobramentos, de complicações advindas do avanço do processo neurodegenerativo, né, que são complicações da própria doença. Em relação à questão do cuidador, né? Que nem você tinha comentado. Poxa, a gente cuida do paciente que tem doença de Alzheimer, daqui a pouco a gente que está com a memória ruim, a gente fala, nossa, será que eu estou com a doença? Né? Então, tem uma coisa muito importante que deve ser levada em consideração, a síndrome de sobrecarga do cuidador, né? Todo mundo que tem um paciente neurológico em casa sabe o quanto demanda da família os cuidados em relação ao paciente e ao cuidador. Porque, como a demanda é muito grande, isso leva à sobrecarga, leva a um nível de estresse que acaba prejudicando a saúde física, psíquica, né, cognitiva, emocional do cuidador. Né? Então, quem cuida precisa ser cuidado. Precisa ser cuidado. Para conseguir dar conta do desafio que é você cuidar de uma pessoa que tem uma doença neurológica progressiva ou que tem uma doença neurológica que prejudica a independência do paciente, que requer mais cuidados. Então, aí tem duas coisas que precisam ser diferenciadas. Existe, sim, o risco genético aumentado para uma pessoa que seja familiar, que seja parente de primeiro grau de um paciente que tem doença de Alzheimer. E, por outro lado, também existe, muito caracteristicamente, a síndrome de sobrecarga do cuidador, em que, à medida que o cuidador vai cuidando, as demandas vão aumentando, e aí aquilo leva a impactos significativos físicos e emocionais para o cuidador, por conta do estresse, do desgaste das demandas, né? Isso também costuma levar a prejuízo da função cognitiva, né? Então, por isso que as duas coisas precisam ser olhadas e é essencial cuidar de quem cuida. A sociedade hoje, com toda a informação que nós temos, ela está preparada para cuidar da nossa terceira idade com um número tão grande que vem só aumentando com Alzheimer? Existe ainda preconceito? Ainda não. Existe preconceito com a pessoa que tem Alzheimer? Dentro da neurologia, não é a doença onde exista maior preconceito. Mas, e até porque, muitas das vezes, a família, muitas vezes, acaba mantendo o paciente dentro de casa para evitar as consequências dos problemas de comportamento do paciente. Né? E até para a própria segurança do paciente. Então, se o paciente, toda vez que eu vou no mercado com meu pai ou com a minha mãe, que tem a doença de Alzheimer, por exemplo, e aí
Se ele fica agitado, se ele, de qualquer forma, está num ambiente diferente, deixa ele agitado, deixa ele confuso, às vezes eu vou começar até a evitar de levá-lo para fora de casa, para evitar esse tipo de expor o paciente a esse desgaste e de expor a própria família a essa situação difícil ali de contornar. Porque senão você fala, não, peraí, se ficar nervoso, como é que eu faço? Peraí, deixa eu levar ele pro carro para ver se ele acalma. E dizer, não, a gente já vai voltar para casa. Né? Então, isso, lógico, vai depender do grau de acometimento do paciente, né? Infelizmente, dentro da neurologia, existem doenças que são muito mais estigmatizadas, né? O quanto você vai contar com a colaboração, com a compaixão do outro para com o paciente é bastante variável, né? Eu percebi também que existe, vou dizer assim, uma bipolaridade no humor. Porque na mesma hora que minha mãe, sei lá, me abraça, me beija, se eu falar assim, mãe, tô dando exemplo, toma essa água agora. O tom da minha voz, ela encara como se fosse um desafio para ela. No mesmo jeito que ela estava me beijando, me abraçando, ela já briga. Não, eu não quero. Então, assim, para quem fica a dica aí, pelo menos é o que eu tenho percebido que tem valido muito a pena. Até porque eu fiz a terapia, tudo, porque eu precisei, que eu estava num grau assim que eu só chorava, não tinha... Minha casa estava de perna pro ar e eu só chorava. E eu aprendi que o tom da minha voz, ela tem que ser sempre a mesma para falar com a pessoa que tem Alzheimer. Que isso, querendo ou não, abala qualquer, por exemplo, qualquer coisa que saia da rotina. É um desgaste para eles. Então, por exemplo, eu vim hoje para cá para fazer a gravação. Eu já deixo no quadro. Mamãe, fui gravar tal hora, chego tal hora. Fica na paz. Qualquer coisa me liga. Então eu tenho um quadro que é onde o que é anormal eu já deixo. Então fica na sala. Então como ela basicamente fica bastante tempo na sala, então toda hora ela tá vendo. Então não assusta mais ela isso. Mas pra gente implantar essa opção foi dura, porque ela fala, não, ela apagava, e aí a gente fala, mamãe, mas eu coloquei aqui, não, você não deixou nada. E a gente fala, aí a gente escreve, não apagar. Então, quando eu chego, eu vou lá, mamãe, ó, cheguei, aí eu vou lá e eu apago, porque senão aquilo, quanto mais ela lê, ela fica, vamos dizer assim, relembrando, né? E eu vejo a dependência que hoje ela tem de mim. Quando eu digo dependência, eu vou dizer até mais emocional, porque no mesmo momento que ela está brigando comigo, se eu falo para ela, tá bom, aí ela já, tipo, eu não deixo minha mãe cozinhar mais nada, e tá na hora da janta, eu evito fazer qualquer coisa que vá tirar ela do prumo, que nem diz o outro, tanto nas horas das refeições, porque ali ela já não come, vai dormir e não tem quem faça e briga. Então isso é muito importante para você que tem uma pessoa, tem que manter sempre o mesmo tom de voz, não pode ter um ambiente de gritaria, de som alto, isso atrapalha. É isso mesmo, doutora, que eu tô falando? Tem alguma dentro desse Recode, tem alguma desse pilar? As alterações comportamentais na doença de Alzheimer são bastante frequentes. Dentre elas, o delírio. Pode haver delírio de conteúdo persecutório, como a gente conversou anteriormente. O paciente pode ter alucinações, ele pode ver pessoas que não estão presentes, ou ele pode ouvir vozes de pessoas que não estão presentes. Ele pode ter um aumento do nível de irritabilidade e uma característica muito frequente a gente observar na prática clínica é que se existia uma característica de base em relação ao comportamento do paciente antes da doença e seja alguma característica difícil de lidar, é muito frequente de essa característica se acentuar com a doença, o que torna um desafio maior ainda para a família, né? Então, irritabilidade pode ser um problema, pode, conforme o seu relato, né? É mais um exemplo de que isso costuma estar presente com alguma frequência, né? Que mais nós temos? Então, irritabilidade, agressividade, tudo isso pode acontecer. Os pacientes vão manifestar de forma igual? Não.
Você pode ter um paciente que tenha doença de Alzheimer e que ele não chegue a manifestar irritabilidade ou agressividade e que ele tenha um maior acometimento da cognição do que do comportamento. Mas é extremamente frequente de ambos estarem acometidos, tanto a cognição quanto o comportamento, né? Então, entenda que as alterações comportamentais, elas fazem parte da expressão dos sintomas. Sim. Né? Quando você trata o paciente com o protocolo Recode, você trata o paciente a partir da perspectiva dos fatores causais. Sim. Né? Apesar disso, existem estratégias do protocolo Recode que são direcionadas para estresse. Eu ia até te perguntar isso. Né? Então, por exemplo, meditação. Nossa. Então, isso é algo que ajuda a acalmar os pacientes, ajuda a trazer tranquilidade e pode auxiliar em relação ao comportamento. Né? Uma coisa que eu detectei, porque assim, todo dia é um dia. Todo dia é um dia. Por exemplo, quando eu quero que ela preste mais... Quando ela tá agitada, qualquer coisa assim, eu falo assim, dá a mão aqui pra mim. Aí ela me dá a mão, eu olho o olho no olho dela e falo, mamãe, olha, tal coisa assim, assim, tudo bem? Vamos fazer assim? Mas é o dia a dia, né, doutora? Porque essa doença, ela não tem uma cartilha. Porque é como você falou, cada caso é um caso. No mesmo dia que ela está me beijando, ela fecha a porta. Outro dia ela me expulsou da casa dela. Eu moro em cima e ela mora embaixo. Só porque eu falei pra ela que ela já estava com a mesma roupa 2 dias, ela me pegou pelo braço e botou, sai da minha casa, eu quero você aqui. Aí eu falei, mamãe, sai. Aí ela fecha tudo e vai dormir. Que é tipo um protesto que ela tem, entendeu? Então, assim, para quem tem uma pessoa com Alzheimer, vai entender o que eu tô falando. Cada dia é um dia. É como se fosse uma droga, né? Que você tá cuidando da pessoa e que você vem aqui e fala, não, é assim que tem que ser. Não existe uma cartilha. Você que tem que desenvolver o seu dia a dia. E assim, enfatizando, pontuando a pergunta que eu tinha feito para a senhora, se a sociedade está preparada, né? Eu acho que ninguém nunca está preparado, na verdade, né? Nem nós mesmos, familiares. Mas o que eu vejo, tem pessoas que pagam cuidadores, chama um parente distante para cuidar do pai, da mãe, né? Mas se você, filho, puder, eu vejo a diferença de pessoas que eu conheço que tem parente com Alzheimer e contratam um cuidador. Eu vejo a diferença, como eu vejo na mãe da Ana. Eu não sei qual que é o grau da sua mãe, você sabe? É o 2. O 2, né? Vamos dizer que ela tá no meio. E eu vejo pessoas que estão com grau 1 ainda, a diferença, porque a mãe da Ana, você vê que ela é bem cuidada, você vê que ela é zelada, sabe? O carinho, é impossível aquilo ser média, ser tipo assim, encenação, porque a todo instante, às vezes a gente tá dirigindo, vindo pra cá, pra qualquer lugar, ela liga, mamãe, como é que você tá? Tal. Então, assim, é muito diferente do que simplesmente você que tá em casa ir lá e pagar pra uma pessoa fazer uma função que é sua, porque pai e mãe cuida dos filhos e filhos têm que cuidar do pai e da mãe e com amor e com carinho. Óbvio que se você não puder fazer com amor e carinho, porque para fazer isso bem feito tem que ter amor e carinho, né, Ana? Então é melhor que você pague um profissional. Mas no meu ponto de vista, nenhum de nós estamos preparados, nem a sociedade, porque a maior dificuldade, inclusive, também é achar cuidadores responsáveis, né, que vai dar a necessidade que realmente a pessoa precisa, porque não é só ir lá, tá na hora de comer, tá na hora de tomar banho, aquele robô automático, né? São seres humanos ali que precisam de amor, precisa de carinho, precisa que nem a Ana parou, às vezes pega na mão da mãe, mamãe, calma, é isso, é assim. Então, existe essa diferença. A Alzheimer não é pra se brincar, né? É pra se amar. E é a melhor e maior forma de você demonstrar o amor e a gratidão pelos seus pais, não é isso? Mas é que chega num estágio, né, doutora? A senhora há de convir comigo, chega num estágio da doença que é muito, eu vou dizer assim, degradante. Por exemplo, a minha mãe trocou minhas fraldas. E aí você imagina fazer isso reverso. Então chega numa hora que você precisa estar muito bem preparada para chegar nessa fase. Eu até falo assim, que por mais que ela me dê trabalho agora, eu prefiro ela assim, porque quando ela avançar um estágio, fica mais dependente de mim, de um banho, de limpar, sabe aquela coisa assim que a gente vê que as pessoas faziam
normalmente, né? E é muito degradante. E assim, tem 11 anos que meu pai faleceu. E isso, pra mim, acho que mexeu muito com ela. E comigo mexe também, né? Desculpa aí, mas é porque quem tem família sabe o que eu tô falando. Então, assim, eu entendo o que a Ana fala, de casa que tem esses problemas também, com certeza entende, se emociona junto com ela, como a gente se emocionou, a doutora também, eu também, a nossa produção aí. E quem não tem, agradeça a Deus e faça o possível e o impossível para prevenir essas doenças, né? E procurar o médico, o especialista sempre, né? Eu já vou pegar o telefone da doutora, porque ou o meu é vitamina B12, eu já tô até com medo. Não, mas doutora, tudo isso que a senhora tá falando, eu tenho certeza que quem tá em casa, tá assistindo, tá vendo os detalhes que dá pra gente prevenir, não seria nem prevenir, mas se atentar, né, aos detalhezinhos, porque o dia a dia da gente é muito corrido, e às vezes passa, mas você lembra que dia que é hoje? Então assim, ou acha que é normal, né? Fala assim, é normal da idade. Não é. E aí, eu tenho muito a agradecer ao meu filho, que ele sempre trabalhou na área médica. E ele se atentou muito rápido. Falou, mãe, a avó tá com Alzheimer. Eu falei, Tá doido? Minha mãe super... Não, tá... Tá, mãe. Tá, ela tá com Alzheimer. Então, ele que deu o primeiro... clique. O primeiro estalo foi dele. E aí, isso foi em 2018. Nossa. E aí a gente levou, aí foi feito os exames e tal, e aí o médico falou, olha, tá bem no comecinho, então vamos tratar para não evoluir tão rápido. E aí desde 2018 a gente tá nessa pegada. Então, para você que tem pessoas com Alzheimer, uma das coisas que eu faço com a minha mãe e que eu tenho certeza que tem ajudado muito ela é jogo. Minha mãe adora jogar. Então eu jogo, nem gostava de jogar carta. Agora quase todo dia eu jogo carta com ela. Só não pode jogar tigrinho. Jogo dominó. Então esse tipo de coisa faz com que a pessoa ative um pouco mais a mente, né? Sim. Então, doutora, eu me emociono porque assim, eu vejo o quanto eu faço pela minha mãe. Sim. E aí, mesmo. Quando eu vejo uma pessoa que... já tá velha. Não tá velha. Porque é uma pessoa tão experiente, eu tiro pela minha mãe. Quanta gente ela não ajudou. Entendeu? E é uma coisa assim que a gente fala, gente, como é que as pessoas não têm exatamente o que a Né tá falando? Empatia, né? No mínimo empatia. Sabe? No mínimo. E fora o amor ao próximo, tem tantas coisas interligadas aí. Tem mais uma coisa também que não só no Alzheimer, mas é que o Alzheimer hoje é a nossa pauta. Ter dinheiro não tem, amigo. De verdade, é como a doutora falou, né? Você pode pagar o remédio caro por um tratamento, mas chega uma hora também que é insustentável, né? Não aguenta pagar o medicamento. Então, assim, eu conheço pessoas que família tem Alzheimer, em grau já, imagino eu que 3, porque é diferente da mãe da Ana, pelo menos pelo pouco que eu convivo com ela. E tem dinheiro e não consegue, além de não conseguir dar uma qualidade de vida para a mãe, porque, como eu falei, as pessoas não estão preparadas. Aliás, nós não estamos preparados para ouvir essa notícia. Pai e mãe têm a doença. Nós não estamos preparados. E que espero que não passe, ninguém passe por isso, espero não passar, ninguém passar, a Ana sabe o quanto é difícil, mas se acontecer de algum ente querido ser diagnosticado, primeiramente, você tem que se preparar. Como já não estamos preparados, tem que se preparar, não é isso? A Ana fez vários cursos, continua fazendo, tem que entender que você tem que ter gratidão, amor ao próximo, é teu pai, é a tua mãe, ali é um ser humano, você tem sim comprometimento com ele, assim como ele teve com você. Então, assim, a senhora tem alguma coisa que a senhora gostaria de passar? Que a gente não tenha perguntado. Que a gente não tenha perguntado. E até porque depois a gente vai estar nas redes, a gente vai colocar suas redes sociais, tudo, seus contatos. Até porque eu tenho certeza que essa entrevista de hoje vai ajudar muita gente. Muita gente. E a senhora, como tem esse upgrade, né? Do Recode, com certeza muita gente vai procurar, porque é uma coisa, pelo que a gente conversou. É um diferencial. Até antes da entrevista, é uma coisa que eu já fiquei fascinada, né? E obviamente eu também vou marcar para um dia levar minha mãe. Porque é como a senhora falou. Vai ver o fofinho que ela é. E assim, o que tiver dentro das minhas possibilidades de retardar, eu vou correr atrás, né? Então, assim, a senhora lembra de alguma coisa que a gente possa passar para as nossas cu de casa? Sim.
é importante a gente fazer um comentário de o que precisa ficar da nossa conversa de hoje, o que não pode perder de vista, né? Acho importante contextualizar. Então, assim, não é fácil ter um paciente com acometimento neurológico em casa. A gente nunca está preparado. Na maioria das vezes é uma surpresa, né? E compartilho, né, da sua dor, né? Sinta-se acolhida. Obrigada, doutora. Eu tenho 2 filhos com autismo, né? E eles foram uma grande escola para mim, são até hoje. Nossa. Né? Foi por conta deles que eu busquei novas possibilidades de tratamento dentro da neurologia. E isso transformou a minha prática clínica. Olha. Ao ponto de que hoje eu não me atenho mais apenas às propostas tradicionais. Hoje em dia, a maior parte dos tratamentos que eu faço são tratamentos com abordagem integrativa, né? Porque é o que eu tenho de diferencial. O paciente muitas vezes já vem em tratamento com a abordagem convencional, ele está buscando algo a mais. De que forma que eu posso agregar? O que eu tenho a agregar é aquilo que eu tenho de diferente de formação em comparação aos profissionais do meio tradicional. Então, graças aos meus filhos, graças ao que os meus filhos me ensinaram, eu precisei estudar mais sobre novas abordagens, fui buscar a abordagem integrativa. Mesmo depois de ter tido uma formação tradicional, onde eu fiz a minha residência em neurologia, fiz mestrado em neurologia e neurociências na Unifesp, me especializei em doença de Parkinson, distúrbios do movimento, fiz mestrado em acometimento cognitivo na doença de Parkinson. Até então, minha formação era tradicional. A partir do momento em que nasceu meu primeiro filho e com 1 ano e meio de idade ele recebeu o diagnóstico de autismo, e após 1 ano de tratamento tradicional, eu descobri através de uma amiga médica que existiam outras abordagens que eu poderia acrescentar para o tratamento do meu filho de forma que isso pudesse reverter em benefício para a saúde dele. Essa foi minha primeira escola dentro da abordagem integrativa. Quando meu segundo filho veio com o diagnóstico de autismo e de TDAH com 2 anos de idade, Nossa. Foi minha segunda escola. Então, não é fácil esse desafio. Não mesmo. Mas é um grande motivador para a gente ir atrás de estudar e entender o que mais a gente pode fazer por essa pessoa. Essa pessoa que está sendo tratada, vou parafrasear uma grande amiga minha que também é médica integrativa, mãe de autista, que ela fala assim, a pessoa que você está tratando é o grande amor da vida de alguém, né? Então, quando a gente começa... Nossa, que bonito isso. Né? É mesmo. Então, quando a gente a doutora Tiele Machado, minha amiga querida de coração, quando a gente tem um paciente neurológico dentro de casa e a gente passa pela experiência de o que é todo o cuidado que precisa ter com ele, todas as demandas em relação às inabilidades, em relação às deficiências, em relação ao atraso de desenvolvimento, tudo que você precisa promover de terapia de reabilitação, os custos que são enormes. Então, isso tudo é um aprendizado, né? E eu digo que, assim, enquanto a vida tem que haver esperança. Então, a gente não tem que necessariamente, assim, vou atribuir as coisas ao acaso e vou fazer as coisas de forma desordenada. O propósito da medicina é de que forma, através das ciências, eu posso buscar agregar da melhor forma para o tratamento do meu paciente, né? Então, o cenário ideal que eu vejo em algum momento, as práticas integrativas elas já estejam sendo mais... ganhando a aceitação mais ampla na comunidade científica internacional e no meio médico tradicional, que esse tipo de olhar possa ganhar maior aceitação e maior divulgação, porque são muitas as pessoas que precisam, né, de tratamentos que possam trazer além daquilo que a gente já conhece no meio tradicional, para que a medicina tradicional, a neurologia, ela não seja mais aquela ciência dos brilhantes diagnósticos e pobres tratamentos, né? Então, um recado importante intervenção precoce é uma grande chave. Dentro de tudo que já foi feito de
elas já trazem essa mensagem de que quanto antes se intervém com elas, tanto melhor para o paciente. E o protocolo RECODE não foge disso. O protocolo RECODE também demonstra, através de seus estudos, que quanto mais precocemente implementadas as intervenções do protocolo RECODE, tanto maior a chance de o paciente conseguir extrair o máximo de benefício do tratamento. Ah, mas e aquele paciente que ele não está mais em fases iniciais e já começou a avançar mais o acometimento dele, que ele já tem uma demência em estágio moderado, moderadamente avançado e que já está com um avanço maior do processo neurodegenerativo. Vale a gente fazer esse esforço? Eu costumo dizer que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tudo que estiver dentro das possibilidades da família e que a família considerar que vale o esforço, deverá ser tentado, né? Por quê? Quando você vai estar na frente de um médico, se você está com uma dor de cabeça e ele te passa uma dipirona, ele não tem como afiançar que essa dipirona vai fazer passar a tua dor de cabeça. Ele pode, no máximo, te dizer que com base na experiência clínica dele, pode ser válida a tentativa de você utilizar aquela dipirona para ver se ela consegue aliviar a tua dor. E aí, quando você tomar o remédio, você vai poder ver se ele ajudou a aliviar o teu sofrimento ou não. Numa abordagem complexa, multifatorial, como é a abordagem do RECODE, onde você não está tratando o paciente sob a perspectiva do sintoma. Eu costumo dizer que existe um iceberg que representa a construção do adoecimento. Se você está olhando a pontinha do iceberg, quer seja a expressão dos sintomas, você vai poder se basear nos sintomas para diagnóstico, para propósito de tratamento, como é o olhar da medicina convencional. Mas quando você quer atuar nas raízes, no porquê do porquê, nos fatores de risco, você não sabe que sintoma vai melhorar primeiro, ou que tipo de desfecho o paciente vai ter a cada etapa, mas você começa a entender, quando você começa a estudar essa área, você começa a entender que é essencial você buscar atuar em fatores causais. O protocolo RECODE, ele é a ponta do iceberg das abordagens integrativas na neurologia. Ele é o que, felizmente, está publicado e patrocinado pelo NIH, a partir de um neurologista pesquisador do NIH, os estudos feitos por um neurologista pesquisador do NIH. Então, ele representa um grande avanço, uma grande contribuição para a medicina. E aí, por mais que essa linha do tempo exista e que o ideal seja quanto mais precocemente você iniciar, tanto melhor, mesmo aquele paciente que, por exemplo, está em fase moderada, que já teve uma evolução mais adiantada, está numa evolução mais adiantada ali da doença, veja, se você tem a chance de buscar atuar em fatores causais e ajudar na remoção de fatores de risco, você, por mais que você nunca vá poder calcular exatamente o quanto que isso possa reverter em benefício do paciente no seu dia a dia, se você não tentar, você não vai ter como saber. Com certeza. Você só precisa ter a tua expectativa adequada de que o tratamento ele não é uma promessa de cura. O tratamento é uma busca de qual é o melhor que a gente consegue fazer pelo paciente com a medicina que a gente tem hoje. E com o que a literatura traz que a gente possa fazer hoje. Então, tudo que a gente puder fazer que possa agregar ao paciente, o médico está respaldado dentro da ética médica de oferecer ao paciente. Existe uma declaração internacional da ética médica, que é a Declaração de Helsinki, e com base nessa declaração, se existe algum tipo de tratamento ou de tratamento novo que o médico possa oferecer ao paciente, com base no conhecimento técnico do médico, com base na experiência clínica dele, com base no que ele estudou da literatura, ele julgar que seja oportuno que aquele tratamento possa ter a possibilidade de agregar de alguma forma para o paciente, e se para o paciente e para a sua família fizer sentido a tentativa, ambos, médico e paciente, estão respaldados dentro da ética médica de tentar essas novas abordagens. Com certeza. Né, que elas podem, no momento, ser chamadas de complementares, mas quem sabe se daqui a um tempo elas não vão fazer parte daquilo que seja essencial a gente começar, a gente aplicar de intervenção desde o começo. Né? O Dr. Dale Bredesen, que é o neurologista que desenvolveu o protocolo RECODE,
ele frequentemente termina as palestras dele em congressos médicos com um slide onde ele coloca que o objetivo dele é que em algum momento a doença de Alzheimer ela esteja extinta no mundo. Amém. E que a grande chave para isso, diante do conhecimento que se tem disponível até o momento, é a intervenção precoce. Né? Então, quanto mais precocemente, tanto maior a chance do paciente se beneficiar. Aquele paciente que está em declínio cognitivo leve, que está quase ele já progredindo para a doença de Alzheimer, é muito bonito de ver. Quando a gente trata, muitos pacientes eles voltam para uma cognição normal. Então, a gente vê acontecer com eles mudar a evolução da doença e você conseguir desviar o paciente da rota do adoecimento conforme a literatura publicada pelo Dr. Dale Bredesen mostra. Mesmo os pacientes que têm em fases mais adiantadas, paciente de fase moderada, por exemplo, paciente com maior acometimento, é muito frequente de você observar que aquele paciente, quando você compara a evolução dele e quando você vai acompanhando através de métricas e avaliações periódicas a evolução daquele paciente, você compara com a evolução, que seria a evolução natural da doença, você observar que ele está tendo uma evolução mais positiva, aquilo que era esperado de declínio não está acontecendo naquela velocidade, está acontecendo de forma mais lenta. Isso é muito bonito de ver, né? É verdade. Porque são vidas que estão sendo transformadas. Então, se a gente não tem aquela motivação inicial de vamos tentar, mesmo que já tenha avançado um tanto, a gente está deixando de dar a oportunidade para aquele paciente de repente, você conseguir pelo menos melhorar a qualidade de vida daquele paciente durante o período que for possível para a família implementar essas ações. Né? É fácil? Não é fácil. É milagre? Não é milagre. É ciência. E para você implementar uma metodologia que se pauta grandemente em mudanças de hábitos de vida, isso é algo que não costuma ser simples, não costuma ser fácil, requer engajamento da família. Quanto mais a família puder contar com a colaboração de familiares e amigos em relação a tudo que precisa ser modificado, como, por exemplo, questões alimentares, vai ter que mudar, maravilha. Aí, daqui a pouco lá, a gente recebe uma visita, aí vem a minha comadre trazendo um bolo cheio de açúcar. Que não, mas peraí, pra minha mãe, o bolo dela tem que ser esse aqui, ó. Não, mas deixa ela comer só um pedacinho. Não vai fazer mal. Não vai fazer mal, coitadinha, ela já tá com doença de Alzheimer, você não vai querer nem deixar ela ser feliz um pouco. Não, mas peraí, tem esse daqui, é doce também, só que ele é feito com ingredientes que são permitidos para ela dentro do programa Recode, que não agridem o cérebro dela. Né? Então, muda muito a dinâmica familiar, né? E exige disciplina da família, do paciente, né? Quando o paciente tem alguma consciência da doença, ele pode atuar como protagonista, ajudando a família na implementação dessas mudanças de hábitos de vida. Quando ele já não tem mais essa percepção, aí a família que está com um desafio maior na mão de buscar prover a implementação das mudanças de estilo de vida, mesmo sem poder contar com o engajamento do paciente. Então, para tudo tem jeito na vida, né? Então, assim como dentro do dia a dia já existe a necessidade de você driblar todas aquelas dificuldades do dia a dia, quando o paciente tem alterações comportamentais, você precisa ter um monte de jogo de cintura para saber lidar com aquelas situações difíceis. Quando você vai implementar o protocolo Recode e outras abordagens integrativas que possam ser úteis para o paciente, você também vai ter desafios no seu dia a dia, porque envolve mudança de hábito. Diária. E é toda hora, né, doutora? Cada hora é uma coisinha que tá vindo e você tem que mudar. Doutora, quantas pessoas hoje se beneficiam desse protocolo Recode? No mundo? No Brasil? Eu nunca parei para fazer essa conta. Eu imagino que não seja muitos. Acho que poucos sabem, né, Ana? Conhecimento. Eu mesmo olha que eu leio bastante, mas eu nunca tinha escutado, Acho que vale muito, muito a pena. A doutora é a única médica brasileira? Eu sou a única neurologista no Brasil que tem a certificação internacional no método Recode. Então, é muito, muito válido para você de casa que queira saber mais, porque tem alguém, né,
que você gosta muito e que você ama muito, vale muito a pena você se inteirar desse método, desse protocolo. Procura a doutora, nem que seja para um bate-papo, né, Coana? Procura a doutora lá, sabe por quê, gente? Esse bate-papo aqui, nossa, cada palavra dela você fica assim, hipnotizada. Mas é que é algo que a gente precisa saber e aplicar esse método, né? Que pelo que eu pude entender, assim, com a minha ignorância toda no assunto, é que é muito, muito válido e é o X da questão ali para você ajudar quem você ama. Eu falo para você de casa, olha, procura, doutora, até mesmo se você não tem alguém, mas você escuta assim, nossa filha, eu não sei onde eu botei isso. E aí você vê que tem coisas que não era para lembrar, lembra coisas que é para lembrar porque acabou de acontecer, não lembra. Se atenta, você ama, então cuida dela, né, Coana? Com certeza. Doutora, nós vamos encerrar aqui. Quero agradecer demais. Não vai ser isso, não. Mas tudo que é bom dura tão bom esse papo, eu, particularmente, eu vou ver que eu vou marcar uma consulta no seu consultório, vou levar minha mãe. Eu também, já estou até preocupada. E assim, como a senhora falou, por eu já ter a minha mãe com essa doença, nada vai me impedir de fazer também esse protocolo para saber se eu não tenho a tendência. Apesar de não ser fumante, não ter vício nenhum, o único vício que eu ainda tenho, e que estou diminuindo também o açúcar, porque eu já tinha lido bastante. Então, assim, eu quero lhe agradecer de antemão. A gente, né, quantas vezes a gente desejou a senhora... Gente, para vocês terem uma ideia, eu acho que essa entrevista foi uma das primeiras que a gente agendou, acho que a primeira semana, né? A primeira semana era pra vir a doutora, ia ser a primeira entrevistada. E até a Vivi, segunda era ser ela, né? Pra você ter uma ideia, quantas entrevistas a gente tentou e toda semana a gente não desiste. E aí, hoje eu ainda cheguei atrasada pra gravação, eu falei, meu Deus do céu, não, parece que não é pra ser. Porque a gente sabe o quanto a doutora é requisitada, né? E a responsabilidade. E assim, é muito, a agenda dela deve ser gigantesca. Vocês conseguiram aí sentir um pouquinho que não é fácil a vida dela também, como não é fácil a minha, como não é fácil a sua. E olha, mais uma vez eu vou falar, eu já vou sair, ela vai sair daqui hoje com a minha agenda, ou com a minha consulta agendada, e eu acho que vale muito a pena para você de casa ir lá e agendar com ela uma consulta, até para vocês inteirar desse método que eu quero saber mais, independente de ter alguém ou não em casa, eu quero saber mais, porque o futuro a Deus pertence, a gente não sabe o dia de amanhã, e se acontecer, a gente tem que estar preparado do início, ou seja, desde você começar a prestar atenção nos pequenos detalhes, que são os sintomas que você acha que não é, né, Coana? É verdade. Doutora, muito obrigado. Gratidão pela senhora ter vindo. Vem pra Sorocaba. Tá na moda. Tá na moda. Vem pra Sorocaba. Não, volta aqui, porque a gente amou a sua presença aqui. Nossa, de verdade, coração cheio e satisfeito. Depois vai estar as redes sociais da doutora. Sociais da senhora, o seu contato, tudo. E se você tiver com alguma dúvida, entre em contato lá com a doutora, tá bom? E também deixa perguntinha, porque a doutora vai voltar. Não pensa que você vai embora assim, não. A doutora vai voltar, deixa pergunta que vocês quiserem, comentários, experiência que vocês têm ou tiveram, manda pra gente aqui na próxima, acho que amanhã a doutora volta, né? E aí a gente vai passar e tirar todas as suas dúvidas. Só pra você que acha que não, a gente lê cada comentário, né, Coana? A gente lê e a gente vai atrás do que a gente não sabe pra poder trazer pra vocês aqui. Fala, doutora, a senhora queria falar? Sim, uma última palavra. Mais uma vez agradeço a vocês pelo convite para poder falar sobre a minha maior paixão é a neurologia e a medicina. E quando você me chama para falar da coisa que eu mais amo, que é o meu trabalho, e o quanto a vida acabou me levando para procurar coisas novas e que pudessem trazer para os pacientes uma nova neurologia e uma nova perspectiva de como isso possa agregar para a vida deles e para a qualidade de vida deles, isso para mim é muito precioso, né? A falta de tempo, os contratempos, eles acontecem, mas o que importa é que a gente não desistiu. É isso aí. Né? E assim, para quem está em casa, acho que a principal mensagem que eu poderia deixar é que se você tiver a percepção de que o seu familiar ele esteja com alguma falha na memória, que a cabeça dele não anda funcionando muito bem, que está tendo esquecimentos, isso pode ser um primeiro sinal, um primeiro sintoma, uma primeira manifestação da doença de Alzheimer. A gente nunca acha que isso vai acontecer com a gente, né? Mas tenha isso em mente como um alerta, porque é uma das doenças que mais cresce em frequência no mundo.
Então, mais vale a identificação precoce, levar no médico para saber se é isso mesmo, do que, de repente, deixar passar a oportunidade de uma intervenção precoce, que é um fator extremamente importante, considerado hoje pelo Dr. Dale Bredesen como chave de sucesso, intervenção precoce. Quanto antes você identifica que tem algo acontecendo e quanto antes você intervém, tanto maior a chance do paciente conseguir extrair o máximo de benefício do tratamento, né? E aí, é importante esclarecer, para quem o protocolo Recode pode agregar, quem é que tem indicação de fazer uma avaliação através do protocolo Recode? Só os pacientes com doença de Alzheimer? Não. O Dr. Dale Bredesen, que idealizou o protocolo Recode, ele coloca que o protocolo Recode ele deve ser oferecido e indicado para todo e qualquer paciente que tenha queixa cognitiva. Não importa se o paciente não tem diagnóstico de doença de Alzheimer, porque o programa de tratamento visa atuar em dos fatores que motivam adoecimentos da cognição e dos fatores que motivam processos neurodegenerativos. Então, os pacientes com doença de Alzheimer têm indicação. Os pacientes em estágios pré-demenciais, ou seja, aquele paciente que já tem uma alteração na memória, já tem uma disfunção cognitiva, mas ele ainda está independente para suas atividades no dia a dia. Ou pacientes que tenham qualquer queixa. Minha memória não está boa. Nossa, eu estou toda hora perdendo meus compromissos, toda hora eu esqueço, eu troco. Esqueço onde eu guardo as coisas, ou me sinto desatento, né? Precisa ser idoso? Não. Se você tiver na sua família um adolescente lá com 15 anos de idade e que não está conseguindo dar conta, está com dificuldade cognitiva e não consegue dar conta, por exemplo, das provas, do conteúdo na escola, tudo mais. Se existe uma dificuldade cognitiva, se existe uma queixa relacionada com a cognição, com o funcionamento da cabeça, esse paciente tem indicação do protocolo Recode, porque é uma abordagem em que ela não trata o diagnóstico, ela trata o paciente sob uma perspectiva de quais são os fatores causais que devam estar motivando prejuízo da função cognitiva desse paciente, quais são os fatores de risco que sejam identificados nesse paciente e que sejam passíveis de ser abordados para que esse paciente possa ter uma melhora da sua cognição. Então, todos esses pacientes têm indicação de se tratar pelo protocolo Recode. Que legal. Até porque, assim, ficou uma dica aí super importante para todo mundo, né? Doutora, muito obrigado. Deus abençoe. Gratidão. Gratidão imensa, doutora. Demais, de verdade. Pessoal, a doutora vai deixar as redes sociais dela, os contatos, tudo vai estar no link da bio, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e tudo de bom. Obrigada. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Não percam esse programa com a doutora que tá imperdível. E assiste do começo ao fim. É só 2 horas de programa que vocês precisam saber. São coisas que é importante. Porque às vezes você fica 2 horas numa Netflix da vida e não ganha nada com isso. Só fica sabendo de coisa que não vale a pena. Isso aqui vale muito a pena. Isso aqui é pra minha vida, é pra sua vida. Não é isso, doutora? É isso aí. Beijo enorme, gratidão. Fiquem com Deus. Fui. Tchau.